Meus amados irmãos, estamos ainda com os conselhos de Paulo, para os quais devemos atentar. Vamos estar meditando no versículo 20, no final ainda temos, no final do nosso estudo, ainda temos mais duas outras atividades rápidas para realizarmos aqui. Glória a Deus. O texto que lemos, versículo 20, é um conselho de Paulo, mais um conselho de Paulo, bem curto, como os outros que antecederam a este, mas que tem um conteúdo profundo. Não desprezeis o que, irmãos? As profecias. Os irmãos sabem que a partir do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja pela primeira vez, por volta do ano 33 depois de Cristo, glória a Deus, a igreja passou a receber os dons espirituais, os dons concedidos para a igreja utilizasse para a glória de Deus, para a evangelização e para a própria edificação da igreja, de cada crente individualmente. Então, dentre os dons espirituais listados pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos encontrar o dom de profecia. Você quer abrir a sua Bíblia? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Você vai ver aí que dentre os grupos de dons encontra-se o dom de profecia. Vamos dar uma avançada aqui nos nossos slides, porque já estudamos alguns, tá ok aí, irmão? Slides. Isso, vamos lá, vamos avançar, porque vamos usar os textos. Já vimos esse material. Nós vamos hoje ver os versículos 20. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Então, como ia dizendo, a partir do Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, esta mesma igreja, foi conferidos os dons espirituais, que não ficaram restritos aos dias apostólicos, como ensinam os teólogos tradicionais. Há teólogos tradicionais, ou seja, que não são pentecostais, que ensinam que os dons espirituais cessaram ainda no primeiro século da era cristã, quando a Bíblia mostra claramente que não. A promessa nesse sentido da permanência dos dons espirituais no seio da igreja, operando no seio da igreja, a promessa bíblica nesse sentido é de que os dons continuariam até o arrebatamento. E a história da igreja cristã, ao longo de mais de 2000 anos de história, tem comprovado que os dons espirituais não cessaram nos dias dos apóstolos, ou ainda na era apostólica. Eles continuam e chegaram até aos nossos dias. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, o dom de profecia é um dos dons que o Espírito Santo continua conferindo à igreja do Senhor. O que é ou o que significa a profecia no contexto dos dons espirituais? Não devemos confundir profecia no contexto dos dons com aquela profecia que era proferida pelos
profetas do Antigo Testamento. Aquelas profecias do período do Antigo Testamento, que foram proferidas por profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, enfim, muitos profetas. Aquelas profecias, elas tinham caráter canônico, ou seja, elas foram aproveitadas como palavra de Deus, foram escritas como palavra de Deus para servir de orientação definitiva para a igreja. As profecias, ou a profecia como dom espiritual, nós vamos ver, é uma inspiração momentânea. É uma inspiração momentânea que o Espírito Santo concede àquele crente que recebeu esse dom para profetizar. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, se eu passasse aí uma folha com uma provazinha, como era que você responderia a essa questão? O que é profecia no contexto dos dons espirituais? O que é que você responderia? A resposta seria essa que acabei de dar, não é? É uma inspiração momentânea, concedida pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Nós vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouco. E aqui, o apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação, ele dá um conselho: não desprezeis as... Por que alguém desprezaria as profecias? Se Paulo está recomendando, aconselhando a igreja lá nos dias dele, a igreja de Tessalônica, não desprezeis as profecias. Se ele está dando esse conselho, era porque já naqueles dias as profecias que eram proferidas na igreja estavam sendo desprezadas, ignoradas, rejeitadas pela igreja ou pelos crentes ali de Tessalônica. E Paulo tomou conhecimento, e aproveitando o ensejo que escreveu essa carta, no final, dentre os seus vários conselhos que ele dá àquela igreja, ele também faz essa recomendação: não desprezeis as profecias. E isso demonstra que Paulo está preocupado com dois erros opostos. De um lado, estavam os que aceitavam indiscriminadamente tudo aquilo que alegava ser de Deus, e do outro lado, não é? Estavam aqueles que, por causa da incredulidade, tratavam as profecias com desprezo. Dois extremos. Um extremo dizia que tudo que era proferido na igreja era de Deus, e hoje não é diferente. Vocês já ouviram aquele jargão, né? Aquele ditado: é de Deus. Já ouviram? É de Deus. Para muitas pessoas neófitas, qualquer manifestação espiritual é de Deus. Um sonho, contar o sonho, quando termina de contar, não, irmão, esse sonho é de Deus, é a revelação, isso aí, é revelação. Se alguém contar uma visão, não, é de Deus, essa aí é Deus que revelou, não tenha dúvida, é de Deus essa visão, certo? E não é diferente com as profecias. Há aquelas pessoas simples na igreja, e isso não é uma realidade da igreja dos nossos dias, é uma realidade que já vem lá dos dias apostólicos, que acreditam em todo e qualquer tipo de profecia. Em toda e qualquer profecia. Se alguém falar em tom profético, em voz profética, a pessoa logo diz: é de Deus. É de Deus. Deus está falando. Deus está falando. Então, lá estava vendo essa situação.
profecias que todo mundo aceitava. Uma parte da igreja aceitava, digo. E do outro lado estavam aqueles que já escaldados, e tem um ditado popular que diz que gato escaldado tem medo de quê? Até de água fria tem medo. Tinha uma outra parte da igreja que não aceitava mais profecia, em razão das frustrações motivadas ou provocadas por falsas profecias que tinham sido proferidas na igreja lá e nunca tinham se cumprido. Por que não se cumpre? Porque não é de Deus. Não é de Deus, certo? Então havia esses dois extremos, e Paulo está se dirigindo para o grupo que estava desprezando as profecias, que me parece era um grupo maior. Parece que o grupo que desprezava as profecias era maior do que o grupo que aceitava todo tipo de profecia. O grupo majoritário lá era o grupo que estava rejeitando profecia. Não venha para cá não com profecia. Nós não acreditamos, não aceitamos aqui profecia. E Paulo, que era batizado com o Espírito Santo, ele vai dizer em 1 Coríntios 14 que falava mais línguas estranhas do que todos os crentes de Corinto. Era um homem cheio do Espírito Santo, e também profetizava, certamente. Na Bíblia não vemos Paulo, no Novo Testamento não vemos Paulo, não encontramos Paulo falando profeticamente, mas entendemos por alguns textos que ele profetizava. Até porque ensinar a respeito de uma doutrina prática, como é a doutrina dos dons espirituais, é necessário que se conheça na prática, que se vivencie na prática essa realidade. Uma pessoa não pode, ou não é recomendável falar acerca do batismo com o Espírito Santo se ela não é batizada com o Espírito Santo. Eu fui repreendido quando era novo convertido, porque um dia, em um culto de jovens, eu ainda não era batizado com o Espírito Santo, e no meu testemunho escolhi um texto que falava sobre batismo com o Espírito Santo. Na minha ingenuidade, simplicidade de início de fé, ainda um adolescente, eu preguei sobre o batismo com o Espírito Santo. A igreja até que recebeu, eu me lembro disso claramente. Quando terminou o culto, um irmão, membro da igreja, me chamou, já maduro, ele também não era batizado com o Espírito Santo, e depois Jesus o batizou através da imposição das minhas mãos, em uma escola dominical. Foi algo assim muito interessante, mas eu entendi o que foi que Deus quis fazer ali, foi me honrar. Ele me chamou, ele sabia que eu não era batizado com o Espírito Santo, e me perguntou: você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Eu disse: ainda não. E como você pregou sobre o batismo com o Espírito Santo? Como é que você falou de uma coisa, de uma realidade que você ainda não conhece, que você ainda não viveu? Só fale depois que Jesus lhe batizar. Eu recebi aquela palavra e acabei dando razão àquele irmão. Eu digo: o irmão está certo mesmo. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? Como é que eu vou dizer se uma comida é boa se eu não provei da comida? Não é? Então, fiquei quieto em relação a isso aí. Não mais falei sobre o batismo com o Espírito Santo nas minhas pregações, mas orava para Jesus me batizar com o Espírito Santo, até que finalmente o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E anos depois, em uma escola dominical, onde eu era superintendente, em uma manhã de domingo, o Senhor mandou um poder muito grande sobre a igreja, e eu estava no púlpito, juntamente com o nosso pastor, e aquele irmão estava sentado assim ao lado. Ele não era batizado com o Espírito Santo, e eu desci, impus minhas mãos na cabeça dele, e Jesus o batizou ali naquele momento com o Espírito Santo, para ele saber que agora eu era batizado mesmo. Mas foi Jesus que quis assim, não fui eu. Glória a Deus. Então, se Paulo falou acerca de profecias, dom da profecia, era porque ele também profetizava. Concorda comigo, irmãos?
Eu creio que sim, certo? É isso que o Novo Testamento nos deixa entendido. E ele, quando tomou conhecimento que a igreja, uma parte da igreja estava desprezando os dons, em razão, o dom da profecia ou as profecias, em razão de frustrações, porque falsas profecias trazem frustração. Não sei se você já foi vítima disso. Eu nunca fui, porque eu sou muito cri-cri com profecia. Ninguém venha profetizar mentira para mim não, que eu puxo o tapete. Não venha não com conversa de profetada para mim, tá, meu servo, isso e aquilo. Não venha não, porque eu não aceito. E você também não deve aceitar. Diga amém, irmão? Amém. Não deve aceitar também, certo? Então tem pessoas que profetizam a tortas e às direitas. Profetiza sobre casamento, profetiza sobre casas, carro, isso, aquilo outro, cura, né? Uns botam no céu, umas profecias botam o crente no céu, outras botam o crente no inferno, outras tiram do leite, outras botam no leite, e é uma bagaceira, é uma salada de frutas terrível, entendeu? Isso traz confusão à mente. E as pessoas que dão crédito a essas profecias, falsas profecias, elas terminam frustradas e decepcionadas. Quantas vezes eu, na qualidade de pastor, já tive de desmanchar nó dado por profeta. Não, irmão, mas Deus prometeu, Deus usou o vaso. Irmão, vigie, peça a Deus discernimento, peça que Deus lhe mostre direitinho. A gente orienta, aconselha, e a pessoa fica com aquela profecia inculcada na mente, não tem quem tire, certo? Glória a Deus. Então, em razão das frustrações, a igreja lá estava desprezando as profecias, e Paulo tomou conhecimento e disse: não desprezeis as profecias. Em outras palavras, Paulo queria dizer assim: vocês devem receber a profecia, agora com critério. Amém, irmãos? Amém. Com critério. E que critério é esse, pastor? O próprio apóstolo Paulo vai mostrar os critérios que Deus estabeleceu na sua palavra em relação às profecias. Vamos ver isso. Como é que está escrito ali em cima? O texto que nós vamos nos basear é 1 Coríntios 14. Não precisa você abrir especificamente lá, porque o texto, os versículos estarão todos aqui. Primeiro versículo é o versículo 1, está aqui, como diz: veja que Paulo, falando a respeito de profecia, neste capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, ele não fala apenas especificamente só sobre profecia, mas ele também fala sobre línguas estranhas. Neste capítulo 14, os dois dons que Paulo trata a respeito é profecia e línguas estranhas. E ele diz aqui no versículo 1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de... Por que ele diz que o crente deve procurar os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar? Por quê? Ele vai mostrar a razão pela qual o crente deve procurar os dons espirituais. Essa procura aí é no sentido de busca. É errado um crente buscar dons espirituais? Não. Nós falhamos muito nessa área, principalmente os pastores, que não têm ensinado a igreja, não se preocupem em ensinar a igreja a respeito dos dons espirituais, principalmente no sentido de a igreja, de o crente individualmente, buscar os dons espirituais. Tem irmão até que tem medo de dom espiritual. Não quero não que Deus me use,
Porque alguém vai dizer que eu sou menino, vai dizer que eu sou neófito, imaturo, imatura. Não, não deve ser esse o pensamento a respeito dos dons espirituais. A Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra claramente que nós devemos procurar com zelo. Estão vendo a palavra ali? A expressão procurar com zelo. O que é zelo? Zelo é cuidado. Zelo é reverência, é respeito, é cuidado, é aplicação, é dedicação. Então nós crentes, devemos procurar com zelo os dons espirituais. Paulo lista 9 dons espirituais em 1 Coríntios 12, mas a lista é bem maior. Não só tem 9 dons, tem muito mais do que 9 dons. Um estudioso chegou a identificar 27 dons espirituais. Um estudioso chamado Peter Wagner, ele é americano, chegou a identificar 27 dons espirituais. Então são muitos dons. São muitos dons. Os dons são abundantes na Bíblia. E Paulo diz: procurem com zelo os dons espirituais. Mas ele enfatiza o dom de profecia. Porque a profecia, como eu disse, é uma inspiração momentânea concedida ao crente pelo Espírito Santo. E é Deus usando o crente para falar, para se comunicar com a sua igreja. Amém, irmãos? A profecia é Deus se comunicando através do profeta com a sua igreja. Quando eu digo profeta, não estou me referindo, não estou usando a palavra profeta no mesmo sentido daqueles profetas do Antigo Testamento. Não. Profetas como do Antigo Testamento não existem mais hoje. Existe profeta no sentido de ter o dom espiritual de profecia e que, quando autorizado ou inspirado pelo Espírito de Deus, profetiza aquilo que Deus lhe revelou para a igreja ou para alguém especificamente. Amém, irmãos? Então, queridos, Paulo pede para procurar principalmente o dom de profecia. Deus quer falar com a sua igreja através de profecia. Amém, irmãos? Eu posso dizer isso com segurança, porque é o que a palavra de Deus estabelece para nós. Agora, entre uma profecia proferida por alguém, que ainda deverá passar pelo crivo do julgamento da igreja, entre a profecia proferida por alguém e esta profecia já revelada, quem deve prevalecer é esta, viu, irmãos? Amém? Esta aqui deve prevalecer. Não, mas o vaso é uma benção, pode ser o que for, mas se a profecia se chocar com o que a palavra de Deus estabelece, esse vaso, essa profecia deve ser rejeitada. Amém? Então, por que não, a partir de hoje, você começar a pedir dons espirituais? Você não diz amém, não? Amém. A igreja está tão adormecida em relação aos dons espirituais, que quando nós falamos de dons espirituais, parece até que estamos falando de algo estranho para a igreja, principalmente a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja que desde a sua origem, ela exercita os dons espirituais. A geração do passado conheceu esse dom, viveu os dons do Espírito Santo muito mais forte do que hoje, a geração de crentes da atualidade. Hoje nós vemos muita exploração em algumas áreas e pouca ou quase nenhuma a respeito dos dons espirituais. Glória a Deus. Então, comece a partir de hoje a buscar com zelo os dons espirituais. Procure esses dons. Procurar onde, pastor? Nos pés do Senhor, na oração, com jejum, não é? Se enquadre, se entregue nas mãos de Deus, se entregue para fazer a vontade de Deus e deixe Deus lhe usar. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deixa Deus lhe usar. Glória a Deus. Não tenha medo dos dons.
Não pense que alguém vai lhe chamar de menino, de menina, de imaturo, imatura. Não pense nisso. Pense que os dons, que significa dádivas, são presentes que Deus quer lhe dar, quer nos dar. E esses presentes estão no céu, certo? E Deus quer distribuí-lo conosco. Quem gosta de ganhar presente? Quem gosta de ganhar presente? Tem irmãs que não gostam não. Não gosta não, irmã? Gosta? Amém. Glória a Jesus. Quem gosta de ganhar presente? Agora. Todo mundo gosta de ganhar presente. Todo mundo. Glória a Jesus. Dons são dádivas. Dons são presentes de Deus para mim e para você. Peça que o dono dará. Peça que o dono dará. Peça que o dono dará. Amém? Glória a Deus. Versículo 2, leiam para mim. Veja que do versículo 1 nós pulamos para o versículo 3, porque o versículo 2 ele fala a respeito das línguas estranhas, que não é o foco do nosso estudo. Eu tenho um estudo a respeito desse capítulo 14, muito bom, que ainda não trouxe para esta igreja. Espero trazê-lo em breve, certo? E aí nesse estudo eu abordo os dois dons, profecia e línguas estranhas, certo? Então, no versículo 3 nós vemos para que serve o dom o dom de profecia. Para que serve? Leiam lá. Primeiro para, segundo, terceiro, edificação. Edificação. O dom de profecia, o seu primeiro objetivo é edificação. Edificação de quê? De quem? Veja o versículo 4. Veja o versículo 4. Então, a quem o dom de profecia edifica? A igreja é edificada através de quê também? Da profecia. Da profecia. Então, o primeiro objetivo da profecia, essa profecia usada, manifestada na igreja como dom espiritual, é a edificação. A edificação. O que é edificar, se não construir? Estou usando uma linguagem simples, para todo mundo entender. Edificar é o quê? Edificar é construir. Deus quer, através da profecia, edificar, construir a vida espiritual da igreja e do crente individualmente. Amém, irmãos? Então, uma profecia que bota o crente para baixo, bota o crente na cova, na sepultura, que faz carreta passar, que diz que carreta vai passar por cima, esbagaçar e tal, etc. Essa profecia edifica ou destrói? Destrói. É praga mesmo. Glória a Deus. Então, se a profecia não tiver essa característica de edificar, rejeite-a. Se alguém chegar para você, meu servo, minha serva, se tu não fizer assim, assim, assado, eu vou te botar no leito, eu vou te botar na cova. Diga, cale a boca, profeta mentiroso, profeta mentirosa, cale a boca. Está repreendido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sai dela, demônio. Tem que dizer assim, irmão, que é para fechar essa porta. Amém? Edificação. A profecia é para edificar. O crente está com a vida espiritual arruinada. O crente está em dificuldade espiritual, moral. O crente está passando por uma prova, sua fé está lá embaixo.
está arrasado, está no vale, está como um pavio que está fumegando, já se apagando. Aí chega uma pessoa enviada da parte de Deus e diz para aquela pessoa: assim diz o Senhor, eu estou contigo, eu te ajudo, eu vou abrir a porta, eu vou te dar vitória, eu vou te levantar, eu estou com as mãos estendidas. Quer dizer, pode proferir qualquer coisa, qualquer palavra de edificação, de edificação. Se é de Deus a profecia, ela necessariamente vai edificar. Se é de Deus, ela vai edificar. Se é de Deus, ela vai fazer o que, irmãos? Vai edificar. Vai edificar. Nunca matar, nunca derrubar, nunca destruir, nunca jogar fora, nunca ameaçar. Já viram aqueles profetas que ameaçam? Já viram? Aquelas pessoas? Tem aquelas pessoas atrevidas que ameaçam. Começam a profetizar e você fica naturalmente olhando para a cara dele, para a cara dela, assim. Aí ele percebe que você não está acreditando nas mentiras dele ou dela. Aí muda, vira o disco. Vou te ferir. Vou te jogar no leito, incrédulo. Vou mandar meu anjo passar a espada no teu pescoço. Glória a Deus. Edificou? Não edificou. Minha serva, esse que eu te digo, deixa o homem para casar com outro. Edificou? Porque uma profecia que vai de encontro para acabar casamento não edifica. Uma profecia que também faz casamento não edifica. Que se tem uma coisa que Deus não mete a mão no meio em casamento. Você sabia disso, irmão? Porque Deus deu livre-arbítrio às pessoas. Casamento é algo tão pessoal que até Deus respeita a escolha. Agora, se o crente ora, se o crente busca direção, aí Deus dirige. Mas Deus nem acaba casamento, nem faz casamento. Não, nem acaba nem faz. Mas eu tenho visto por aí afora, né, para não dizer aqui por perto, pessoas metidas a profetas que acabam casamento. Acabam casamento. Faz casamento. Faz casamento. Há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, eu ainda não estava trabalhando aqui, chegou na minha sala, ali no Farol, no meu gabinete, duas irmãs da igreja onde eu era pastor, rebocando um moço ainda jovem, rebocando, porque ele estava andando com muita dificuldade. Quem era aquele moço? Homossexual, com um problema seríssimo nas partes íntimas, não vou entrar nos detalhes, entenda como quiser. E aquelas duas irmãs, inclusive uma era médica, mas muito ingênua nas coisas espirituais, a outra também, crente já há um bom tempo, muito amiga da médica, mas também ingênua, e levou lá essa bagagem para eu conversar e ajudar e não sei o quê. E quando eu olhei para ele, eu discerni logo que a mercadoria não era original. Perguntei a ele: você é crente? Sou. Olhei para a mão dele, vi a aliança. Tu é casado? Sou. Com quem tu? Eu sou casado com uma mulher assim e tal. A gente morava em Brasília, eu fui crente, e lá Deus usou um vaso e disse que era para eu casar com ela. E a moça ingênua casou com um homossexual. Resultado, ele nunca deixou a prática, ainda chegou a gerar 2 filhos com ela, e depois saiu definitivamente da igreja, porque essa gente não permanece no Evangelho. Pode ler lá, Romanos capítulo 1, versículo 26, diz que Deus entregou eles a um sentimento perverso. Essa gente aí, certo? Por isso que não quer negócio de crente, com crente. Homossexual não quer saber de negócio de crente. É revoltado, entendeu? Não quer saber de negócio de crente, porque é coisa séria.
É muito demônio lá. Então, irmãos, esse indivíduo depois deixou a irmã, a dita esposa, com 2 crianças pequenas, voltou para Brasília e voltou para a sua antiga vida de homossexual, a qual nunca deixou. Voltou não, ele nunca deixou. Mas ela ficou casada com 2 filhos e atrelada a ele, ligada a ele pelo vínculo jurídico, por causa de profecia de alguém que profetizou, dizendo que ela tinha que casar com ele. E ela, crendo que era Deus que estava mandando. Crendo que Deus estava mandando. Certo? Então, uma profecia, ela tem primeiro que fazer o que, irmãos? Edificar. Se você ouve alguém profetizar, e a profecia que alguém profere para você lhe deixa com dúvida, lhe deixa confuso, lhe deixa com medo, lhe deixa amedrontada, lhe faz ameaça, pode refugá-la, pode rejeitá-la, porque não é de Deus. Ou é da carne, da cabeça do próprio profeta, ou da profeta, ou é demônio, porque o demônio maligno usa pessoas também para profetizar para o crente. Não tenha dúvida disso. Glória a Deus. Edificar a igreja, levar a igreja para o crescimento espiritual. Qual é o segundo objetivo da profecia? Exortação. O que é que você entende pela palavra exortação? A palavra exortação, ela pode ser entendida de 2 formas, como conselho ou como advertência. Certo? Como conselho ou como advertência. Deus pode se utilizar de alguém em relação à profecia para trazer um conselho, uma palavra de orientação espiritual, sem o profeta ou a profeta, ou profetiza, o termo mais certo é esse, profetiza, conhecer a vida da pessoa. Conhecer a vida da pessoa. Então Deus pode usar alguém para você e para mim, não me conhece, não lhe conhece, mas Deus conhece a mim e conhece a você. E Deus pode usar alguém para falar diretamente com você, lhe dando uma orientação, um conselho, que lhe trouxe paz, que lhe trará paz ao coração, lhe trará descanso, tranquilidade. Por quê? Porque veio de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Porque veio de Deus. Glória a Deus. Conselho, mas também pode trazer advertência. Essa exortação pode vir através de profecia, encarada de advertência. O profeta ou a profetisa não sabe nada da sua vida, não sabe como você está, por onde está andando, com quem está tratando, o que anda fazendo na sua vida pessoal, particular, mas Deus sabe, e usa aquele profeta ou profetisa para lhe advertir, trazer um despertamento para você, com o objetivo de fazer você mudar a direção espiritual que você está seguindo, que é, no caso, negativa, pecaminosa. Glória a Deus. Amém? Estão entendendo a doutrina? Glória a Jesus. Então, exortação tem esses 2 sentidos, de aconselhar ou de advertir. Eu já vi as 2 coisas. E finalmente, a profecia também serve para... Estão acompanhando ali na tela, irmão? Estão vendo ali? Qual é a última palavra do versículo 3? Consolação. Consolação. Quem gosta de ser consolado? Para Deus nos consolar, nós necessitamos estarmos tristes, abatidos, angustiados, por um problema pessoal, por um problema de um parente, de um amigo, por uma luta, por uma dificuldade. Lá dentro a alma está angustiada, tem angústias, tem tristeza que nem o seu cônjuge percebe, seu marido, sua mulher não percebe, seus filhos não percebem, seus pais não veem, acha que está tudo bom, está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas lá dentro uma angústia está lhe incomodando, está lhe deixando abatido, uma preocupação, não é? Um medo, um temor de alguma coisa, do futuro, disso, daquilo outro.
está lhe deixando num estado de tristeza, está lhe abatendo. E Deus, que vê o seu coração, vê o seu íntimo e sabe que você está triste, usa alguém para te consolar. Amém? Usa alguém para te consolar. Traz palavras, em termos de profecia, consoladoras. Traz a palavra aqui, irmãos? Consoladoras. Consoladoras. Eu mesmo já fui alcançado por profecias assim. Me lembro que quando era ainda muito jovem, um dia fui para o culto, eu era diácono, e fui para o culto muito angustiado, muitíssimo angustiado. E no momento, na ocasião daquele culto, estava um dos nossos pastores aqui do estado, lá para ministrar para a igreja, e na sua ministração ele se virou para os obreiros e apontou o dedo para mim e trouxe uma palavra profética que falava do meu futuro e ao mesmo tempo me consolou. Eu voltei leve para casa, a angústia desapareceu, a tristeza e tudo mais. Amém? Mas aquela profecia que o crente já está abatido, angustiado, já está com temor de certas coisas, não é? Já está inseguro disso daquilo, ainda mais chega um enviado do Satanás, vou dizer assim bem forte, que é para se tiver aqui algum aprumasse. Chega um enviado de Satanás, confessa teu pecado, meu servo. O crente já está arrasado, o crente já está angustiado, abatido pelas lutas que a vida trouxe. Aí chega um mensageiro do maligno, confessa o teu pecado, eu vou te matar, eu vou te ferir, e é a minha mão que está pesando sobre você, e papai vai embora por ali. Quando termina aquela profetada, aquela mentira, aquele crente estava abatido, está quase morto. Está quase morto. Como diz a moçada, está na lona, fica na lona mesmo, fica arrasado. E o pior é que o maligno que enviou o tal ou a tal, depois que ele vai embora, o tal profeta ou a tal profetisa, o maligno fica no ouvido, está vendo? Isso é verdade. Está vendo? Olha, confesse, olha, e tal, fica ameaçando, ameaçando. E eu já fui procurado por pessoas, pastor, Deus usou um vaso e disse que eu estou em pecado. Mas a irmã está em pecado mesmo? Pastor, já desde o dia que o vaso disse que eu estou em pecado, que eu investigo a minha vida e não encontro pecado. Eu digo, então é mentira, irmã. É mentira. Glória a Deus, é mentira. Não é? A profecia, ela tem que trazer também consolação. Consolação. Não é? Já vimos o versículo 4, né? O objetivo da profecia, que é edificar a igreja. Guarde esse ensino que está sendo ministrado hoje. Se alguém chegar para você, em nome de Deus, profetizando coisas que não tragam edificação para a sua vida, repreenda a pessoa. Se alguém chegar dizendo, olha, irmão, Deus me revelou, Deus lhe revelou, mas ainda não me revelou. Eu só acredito quando Ele também me revelar. Se é do meu interesse, Ele tem que revelar também a mim, não a você. Vai embora. Vai embora. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pode ser até um pregador aqui do púlpito. Ah, mas foi o pregador. Pode ser quem for. Se não for, se não se enquadrar a profecia dentro do que a Bíblia estabelece, não receba a tal profecia. Não receba. Glória a Deus. Tem pessoas que têm um botão que liga a profecia. Ouviram o que foi que eu disse? Tem pessoas que têm um botão nelas que aperta e a profecia sai na hora. Na hora. Tocou lá no botão, ele já profetiza, ela já profetiza. Se disser assim, vamos orar, pronto, ela já faz, ele já faz um parrapapá nos pés e risca como um galo e tal, e começa a profetizar e dizer coisas. Glória a Deus. E geralmente essas pessoas que abusam do dom de profecias, elas estão em pecado. Viu, irmãos? Ouviram o que foi que eu disse?
Geralmente, pessoas que abusam do dom de profecias, elas estão em pecado ou com a vida, no mínimo, com a vida espiritual embaraçada, no mínimo. Pastor Estevão Ângelo, em um dos seus livros, intitulado Os 9 Dons do Espírito Santo, ele conta uma experiência que ocorreu na sua igreja em São Luís do Maranhão. Ele diz que em uma congregação lá da capital, tinha uma mulher metida profetisa, certo? E um dia ela profetizou na congregação: aqui há um pecado para a glória de Deus. Vocês já viram pecado para a glória de Deus, irmão? Todo pecado é uma afronta à glória de Deus, todo pecado. Mas a tal profetisa bradou lá no meio do povo. Como ela tinha reputação de profeta, de profetisa, né? O povo, muita gente creu nisso aí, né? Pecado para a glória de Deus. Ficaram naquela expectativa. Com 9 meses depois dessa profecia, a tal profeta pariu o pecado. Vocês estão entendendo, irmão? A profetisa pariu. Pariu é uma expressão comum, que a gente não usa ela. Em vez de dizer dá a luz, que mulher nenhuma dá a luz. Alguém já viu mulher dar luz, irmão? Eu nunca vi. Só quem dá a luz é a CEAL aí, a Eletrobras, né? Etimologicamente falando, a palavra é pariu. Então, 9 meses depois, a tal profetisa pariu o pecado, porque ela estava vivendo uma vida promíscua com um outro profeta. E geralmente, esses indivíduos que abusam do dom de profecia estão vivendo em pecado ou têm a vida espiritual e moral embaraçada. Fuja dessa gente, irmão. Não queira ser amigo dela, não queira ser amigo dele, dessa gente que anda com profetada, com mentira. Fuja, porque isso, quem atua na vida dessas pessoas são demônios. Quem é que atua na vida delas? Demônios. Aqui em Maceió tinha uma irmã em uma congregação, Xande Jaqueira, que ela tinha esse botão que liga a profecia. Ela tinha esse botão. E essa mulher, para botar o câncer em uma pessoa, era a coisa mais simples da vida. Para botar alguém em uma sepultura, era só ela querer. Deus puniu aquela irmã. Deus puniu com morte. Aquela mulher morreu carcomida de câncer, um câncer no seio, irreversível, comeu o corpo dela todinho. E as irmãs, ela era jovem, tinha 27 anos na época, e as irmãs que nunca acreditaram nela, lá da congregação, disseram: foi a mão de Deus, foi a mão de Deus que puniu, porque ela vivia botando câncer em tudo quanto era gente aqui que não acreditava nela. Não acreditava, câncer. E ela foi punida com aquilo que ela profetizava para os outros. Então, irmão, irmã, não seja ingênuo, não seja ingênua de abrir a porta da sua casa para receber esse tipo de gente. Tem pessoas que não profetizam, mas leva profeta para profetizar na sua casa. Não profetiza, mas leva. Você está em casa, na sua luta, principalmente as irmãs, cheia de trabalho, que dona de casa não falta o que fazer mesmo. No maior do sacrifício, quando a irmã sai, é uma irmã da igreja. Oi, irmã fulana, vai do senhor, irmã, vai do senhor. Oi, irmã, aqui a irmã é um vaso de Deus, eu vim trazer ela para ela fazer uma oração pela senhora. A irmã não pediu, a irmã não está precisando de oração, mas a oração é apenas a plataforma utilizada por essa gente para profetizar mentira. E se prepare, se você abrir a porta para essa pessoa, para essas pessoas irem uma vez, elas não vão deixar mais de ir. Na primeira vez ela foi levada, na segunda, a partir da segunda ela vai sozinha. A partir de segunda ela chega lá, de preferência na hora do almoço. Vai lá comer a sua boia e depois profetizar mentira.
Profetizar mentira. Você ri, mas o assunto é sério. Vai profetizar mentira. Se alguém chegar lá com profeta encangada, você não manda nem entrar. Ó, irmão, está aqui essa pessoa, vim trazer para orar, é um vaso. Ô, irmão, pega seu vaso e leva para sua casa. Leve seu vaso para sua casa. Eu não estou precisando de oração não, irmão. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Amém, irmão? Glória a Deus. Amém. Estamos estudando. Sabe por quê? Porque se você for dar crédito a essas falsas profecias, quando chegar a verdadeira profecia, você vai desprezar. Porque as outras profecias, as falsas profecias, nunca se cumpriram. Quando Deus for usar alguém para você, você vai dizer assim: é só mais um mentiroso, não quero negócio com profecia, vai embora. E você vai perder a bênção de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ao versículo 5. Bora. Isso. Leiam o versículo 5. Veja que neste versículo 5 o apóstolo Paulo afirma que quem profetiza é maior do que aquele que fala línguas estranhas. E no próprio versículo 5 ele explica a razão, porque a pessoa que profetiza é maior. Não é maior em termos de grandeza, de exaltação. É maior porque a profecia, Paulo explica, ela é entendida pelas pessoas que ouvem. Já línguas estranhas, ninguém entende. Então, se eu estiver aqui falando, ministrando a palavra de Deus como estou, e começar a falar em línguas estranhas, vocês vão continuar me entendendo? Não. Línguas estranhas. Estranhas porque não são compreensíveis à mente humana. Então, Paulo diz que aquele que profetiza é maior do que aquele que fala línguas estranhas. Porém, se o que fala em línguas estranhas também tiver o dom de interpretação de línguas, fica no mesmo patamar da profecia. Compreenderam, irmãos? Amém? Então é maior nesse sentido. Não saia por aí dizendo que Deus lhe deu o dom de profecia e que você agora é maior do que todo mundo. Não é nesse sentido de grandeza humana. É no sentido de alcance. É no sentido de se tornar ou se fazer entendido. Ok? Amém? Vamos lá, vamos avançar ao versículo 22. Pulamos do versículo 5 para o versículo 22. Leiam, queridos. No versículo 22, então, Paulo diz que a profecia é um sinal para quem? Para os fiéis ou os infiéis? Quem são os infiéis aqui no caso? São os crentes. Os fiéis são os crentes. Ok? Os fiéis, quem são? Os crentes. Você já viu um incrédulo fiel, irmão? Já viu? Ele é fiel à cachaça, ao fumo, é fiel a essas coisas, né? Aqui o sentido é claro. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis. As línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Quer dizer, as línguas estranhas, porque o profeta Isaías, e Paulo vai citar neste capítulo 14, antes desse versículo, Deus dizendo, através do profeta Isaías, que por um povo de língua estranha falaria para os infiéis, certo? E como é que Deus fala para o infiel através das línguas estranhas? Quando essas línguas estranhas são interpretadas. Os pioneiros da Assembleia de Deus viveram muito isso de perto. Viveram de perto essa realidade. Eles falavam, Deus usava eles línguas estranhas, e as línguas estranhas
se transformavam ou eram convertidas em idiomas para alcançar estrangeiros. Foi o que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Aquelas línguas que os primitivos crentes receberam, estão lembrados lá de Atos 2? Deus tornou-as compreensíveis aos estrangeiros que estavam em Jerusalém. Não lembram que ele diz assim: nós ouvimos eles falar em nossa própria língua das grandezas de Deus. Então, as línguas estranhas, elas podem ser um sinal para os infiéis, nesse sentido, de Deus fazê-las compreensíveis no idioma daquele estrangeiro ou dos estrangeiros, as línguas estranhas. Por exemplo, irmão Otto Nelson, o nosso missionário pioneiro, fundador da Assembleia de Deus aqui em Alagoas, quando ele já estava em Maceió, já há mais de um ano ou 2 anos, ele não viu resultados no trabalho de evangelização dele. E um dia, ele disse para sua esposa em casa: Adina, eu acho que nós nos equivocamos em relação à chamada de Deus para o Brasil. Não éramos para nós ter vindo para Alagoas, porque o trabalho aqui não está prosperando, não está crescendo, e eu vou conversar com o irmão Gunavingre e dizer a ele que vou voltar para Belém, para de lá ir para outro estado. A irmã Adina ouviu isso e perguntou para ele: e essa meia dúzia de crentes que estão aqui, que está aqui, quem vai cuidar deles? Nós vamos embora. E eles, quem vai cuidar? Aí ele disse: então vamos orar. À noite era o culto, na casa do pescador Balbino Gomes, uma casa de palha, ele era pescador. E à noite o irmão Otto Nelson começou o culto, e Deus tomou aquele homem pescador, era analfabeto, não sabia nem desenhar o nome, era literalmente analfabeto, Balbino Gomes. Aquele irmão no culto começou a falar em línguas estranhas, e as línguas estranhas Deus fez, ou converteu elas no idioma sueco, que era a língua original dos missionários. E o irmão Balbino Gomes, analfabeto, pescador rude, simples, começou a falar fluentemente em sueco, profetizando para ele. E na profecia em sueco, para Otto Nelson não ter dúvida, Deus falou: meu servo, eu ouvi o que tu disseste neste dia. Não tenha dúvida que eu te chamei para este lugar, e aqui eu vou te fazer prosperar. Tu vais ver uma grande igreja nesse lugar. Aí irmão Otto Nelson não teve mais dúvida. Em 1967 ele retornou a Alagoas, já aposentado na Suécia, ele veio a Alagoas, e aqui quando ele chegou viu uma grande igreja na época. Entendeu? Então as línguas estranhas, elas são um sinal para os infiéis, quando Deus comunica a mensagem do Evangelho para eles, através das línguas estranhas que se tornam compreensíveis a eles. E a profecia é um sinal de Deus para a igreja. Você não diz amém não, irmão? Amém. Por que é um sinal de Deus para a igreja e não para o ímpio? Porque a profecia, ela tem como objetivo fazer o que, irmão? Hein? Vamos lá, devagarinho, devagarinho. Primeiro é edificar. Segundo, exortar. Terceiro, e isso Deus não faz com o ímpio, porque ímpio muitas vezes precisa madeira mesmo nas costas para se converter, madeira de Deus nas costas dele para se converter. Mas para a igreja Deus trata ela com carinho, e a profecia é um sinal para a igreja. Amém, irmãos? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Vamos ver mais aqui se tem mais algum versículo. Tem sim. É até o versículo 29. E aí a gente encerra o nosso culto. Versículo 24, por favor, leiam. Leia o 25 ainda. Amém, amados? Glória a Deus. Então a profecia aí é um instrumento para a conversão
dos infiéis. Glória a Jesus. Vamos lá. Versículo 29. Aqui está praticamente, nós ainda vamos ver mais 2 versículos, praticamente está a chave para a questão da profecia na igreja. Não é proibido profetizar. Não é proibido o crente ouvir a profecia. Agora, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer o quê? Fale em 2 ou 3 profetas, e os outros julgue o quê? Julgue a profecia e julgue o profeta. Julgar a profecia é de Deus, ela edificou, ela exortou, ela consolou. E o profeta tem vida no altar, é decente, dá bom testemunho, não vive de porta em porta não, é uma mulher de oração, é um homem de Deus, vive bem com a esposa, vive bem com o marido, se tem marido, dá um bom testemunho na vizinhança, é uma pessoa santa, então a profecia é de Deus. Depois de tudo isso, então se alguém profetizar para você, você não tem a obrigação de pegar a profecia na hora e dizer, é de Deus e é para mim. Não, senhor, não se precipite, não se precipite, aguarde, faça o julgamento, mas eu não tenho maturidade, ou eu tenho medo de julgar. E se for de Deus? Se for de Deus, você não vai pecar em julgar a profecia e o profeta, porque é o próprio Deus que está mandando julgar, sim ou não? Amém? Então, se é de Deus e eu julgo, eu não estou pecando contra Deus, porque Deus, na sua palavra, manda julgar. Julguem. Julgar para emitir o quê? Um juízo. Emitir uma sentença. A sentença pode ser de aprovação para a profecia e para o profeta, e pode ser de reprovação. Agora temos que julgar. Amém, irmãos? Amém. Temos que julgar. Se não julga, tem prejuízo. Se não julgar a profecia, e se não julgar aquele que está proferindo a profecia, vai ter prejuízo. Se for de Deus, ainda. E se não for, você vai ter prejuízo. Glória a Deus. Uma irmã queria casar. Chamava-se Rita. Eu acho que aqui não tem Rita não, né? Glória a Deus. Se tivesse também não era problema, porque não era a Rita daqui. Então a Rita, já solteirona, idade um pouco avançada, já madurona, querendo casar e tal. Aí chegou um rapaz jovem na igreja, muito simpático, e a Rita botou os olhos nele. E logo chegaram as profetas dizendo, olha, tua bênção é aquela ali. Chegou a tua bênção. E a Rita creu e tal. E um dia a Rita começou com as conversas, o rapaz logo entendeu que ela estava com segundas intenções, mas saiu fora, né? Mas ela não desistiu, ela continuou insistindo. E um dia, num culto de oração, todo mundo orando, a Rita sentou bem pertinho dele, assim, numa banca atrás, e começou a dizer, me canta que tu levarás, me canta que tu levarás, me canta que tu levarás, me canta que tu levarás. Aí ele começou a ouvir aquilo e disse, esse negócio é para mim. Aí ele disse, espera aí que eu vou inventar também uma cantiga para ela. Rita lá para trás, Rita lá para trás, Rita lá para trás, Rita lá para trás. Não quis mais saber, a Rita não quis mais negócio com o irmão. Canta que levarás. Glória a Deus. Você gostou, né? E finalmente, irmãos, para encerrarmos, os versículos 31, 32 e 33. Leiam aí, por favor. Podem ler até o 33.
Então, nesses 3 últimos versículos de 1 Coríntios 14, o que é que Paulo nos ensina a respeito do dom de profecia? Que deve haver ordem na administração do dom. Não é isso que ele ensina aqui? Todos podereis profetizar. Ele não proíbe ninguém profetizar. Quem sou eu para proibir alguém profetizar na igreja? Quem é você para proibir alguém profetizar? Todos podereis profetizar. Como? Uns. Porque se todo mundo profetizar ao mesmo tempo, ao invés de se entender, ao invés da profecia servir de bênção, vai servir de confusão. Todo mundo profetizando. Aqui na região da Lagoa, numa congregação ali embaixo, num ciclo de oração, isso acontece muito em ciclo de oração. Aqui não. É no ciclo de oração de fora. As irmãs orando, aí já chegou lá umas profetas e tal, para visitar o ciclo de oração. E lá levantou-se uma profeta e depois outra e tal. Aí uma se levantou e disse: agora o filho vai falar. Já estava a confusão já estava instalada, né? Aí uma levantou-se: o pai agora vai falar, o filho vai falar. Aí a outra levantou-se lá e disse: cale-se, filho, que quem vai falar agora é o pai, e quando o pai fala, o filho tem que ficar calado. Glória a Deus. Pode profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam o quê? Pode profetizar. Se tiver 10 profetas, os 10 podem profetizar. Se Deus mandar. Eu me lembro do pastor Aronildo, né? De saudosa memória. Eu brincava com ele, que eu tinha intimidade com ele. Eu dizia assim: pastor, profetize para mim aí. Ele dizia: eu estou sem inspiração agora, meu filho. Se tiver inspiração, pode profetizar. Se não tiver, fica calada. Fica calado para não ser repreendido ou repreendida. Glória a Deus. E aqui, os espíritos dos profetas. Eu tenho que profetizar, porque estou com agonia aqui, Deus me deu um recado, eu tenho que entregar, agora eu morro. É mentira isso. É mentira. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, o profeta tem domínio sobre o seu dom. Então está havendo a ministração da palavra de Deus, e Deus lhe revela alguma coisa, ou lhe inspira a profetizar. Você que administra o dom, você deve aguardar que a palavra seja encerrada, concluída. Então você se levanta e entrega a palavra, a profecia. Igreja, irmãos, eu tenho uma profecia da parte do Senhor para nós nesta noite. E entrega a profecia. A profecia você pode ter recebido ela no início do culto, mas guardou até o final, ou até o momento propício para proferi-la. Não, se eu não profetizar logo, eu morro. Está aqui, já saindo, nada disso. Isso é imaturidade. Peça a Deus sabedoria. Porque Deus não é Deus de quê, irmãos? De confusão. Deus não é Deus de confusão. Se Deus inspira, se Deus é quem dá o dom da profecia, Ele também dá a sabedoria, dá o equilíbrio, dá o bom senso para a pessoa que tem o dom utilizá-lo, saber usar o dom, certo? Outra realidade que nós precisamos observar em relação ao dom é que, se você tem o dom de profecia, se Deus lhe deu o dom de profecia, peça a Deus sabedoria para usar esse dom. Você tem o dom, tem consciência que tem o dom, mas você não pode usar o dom ao seu bel prazer. Eu quero profetizar agora, vou profetizar. Não. É como dizia o pastor Anildes, tem que ter a inspiração. Amém, irmãos? E para ter inspiração, você precisa viver orando, você precisa viver em consagração, em santificação, porque Deus não usa vaso imundo, não. Deus não usa vaso sujo, não.
Deus não usa vaso desocupado que vive de porta em porta, não. Deus não usa vaso de vida desordenada, não. Tem que viver no altar. Você diz amém por isso? Amém. No altar de Deus, na presença de Deus, santificando a vida. Aí sim Deus vai usar e vai confirmar tudo quanto Ele mandar você falar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo, irmãos? Amém? Fuja desses ranchos de profeta. Não queira negócio. Eita, na casa da irmã fulana, na casa do irmão fulano, lá tem uma reunião de profetas, eu vou para lá. Não vá. Não vá, que o espírito que está operando lá vai pegar você também. O espírito demoníaco, de confusão, de perturbação, vai pegar você. Não vá. Outro negócio, não anda atrás de negócio de monte. Tem gente que não ora na igreja, nem que deu uma nota de 100, novinho, instalando na mão dele. Bota na mão dele uma nota de 100 para ele vir passar aqui 10 minutos de oração. Não vem. Mas para o monte ele paga para ir. Paga para o monte. Porque lá é tudo no escurinho do cinema, né? Lá é tudo escuro. Lá ninguém vê ninguém. E tal. Eu não concordo com oração em monte. Me perdoe e me desculpe quem gosta. Me perdoe e me desculpe quem gosta de oração no monte. Mas geralmente isso dá prejuízo. Há uns 2 anos atrás, minhas meninas começaram a ir para umas orações nos montes, com uns irmãos aqui mesmo, pessoas de responsabilidade. Olha, pai, vai irmão fulano, irmão Beltrano, irmão Cicrano e tal, pessoas de responsabilidade. Eu disse, tá, vamos lá. Até porque eu queria saber o que era que se passava lá no monte. Aí foram, voltaram. Como é que foi lá? Ah, pai, é assim, assado. Quando elas começaram a me descrever, eu disse, vai mais não. Mas lá é benção, mas não vai. Não vai mais, nenhuma das duas. Não vai mais para o monte. De jeito nenhum. Quer orar? Venha para a igreja, que está as luzes tudo acesinhas, a gente vendo a cara um do outro, sabendo o que, é que todo mundo está fazendo. Quer orar? Vá para o seu quarto. Fecha a porta, se tranque lá na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Monte é lugar arriscado. Lugar arriscado. Os irmãos entenderam perfeitamente o ensino sobre a profecia? Amém. Aí Paulo volta a dizer para nós, não desprezeis o quê? As verdadeiras não. As verdadeiras profecias você não despreze. Receba. Guarde no seu coração, faça como Maria fez, a mãe de Jesus. Guarde no seu coração e espere o tempo de Deus para elas se cumprirem. Deus fala hoje, pode se cumprir daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. O tempo é Deus quem vai determinar também. A profecia, se for de Deus, ela se cumprirá. Amém, queridos irmãos?